Alexei, então a gente vai começar. Eu vou começar com as imagens, né? A gente tem algumas Isso, imagens e tem os vídeos também, né? Do André, certo? isso, certíssimo. Podemos começar então com as imagens primeiro? Podemos. O que você Essa acha? primeira Vamos lá. é interessante lembrar que o André ele começou desde pequeno, né, cara, interessado em música, em querer aprender música. Então ele começou fazendo aulas de piano desde muito cedo. Como eu falei algumas vezes, na música clássica, não só na clássica, mas principalmente quem segue carreira assim costuma começar muito cedo. Não que isso seja um pré-requisito, não é, nós sabemos que não é bem assim, mas é muito comum a criança apresentar esse interesse, né, esse gosto pelo instrumento, né, pela música. E ele foi um cara assim, né? Aí nessa foto não sei se foi, eu não sei direito, mas não sei se nessa época ele estava na faculdade já, porque ele parece bem novinho aí, né? 92? Mas em 92 ele já estava formando o Angra já, né? Sim, sim, mas eu É. acho que não sei se ele tinha terminado já. Eu acho que ele e o Rafael, os dois, é bom até lembrar, né? Os dois estudaram na mesma faculdade, né? Eles estudaram composição e regência na Santa Marcelina, Faculdade Santa Marcelina. O Rafael se formou? Se formou também na Então Santa o Rafael Marcelina. também pode ser chamado de maestro? Como é que funciona? Sim, também, Eu não também. sabia. É que ele não, o Rafael ele se especializou mais em composição, enquanto o André ele deu uma ênfase um pouco, uma boa ênfase no campo da regência também, né? Então, isso depende muito de como a pessoa se apresenta profissionalmente, entendeu? O Rafael, ele acho que ele tem mais esse lance guitarrista, assim, né? Sim. Compositor, guitarrista, assim, tudo. O André não, o André já tinha mais essa coisa do pianista, de trazer realmente a música clássica, tudo, né? O Rafael foi seu parceiro um tempo na Esfera Rock Orchestra, né? Isso, exatamente. Ele tocou na Esfera Rock Orchestra e eu também toquei no Bittencourt Project, que é o projeto solo dele, paralelo e solo dele, né? Do Rafael. Para quem não Fiz identificou ainda, a gente está falando do Rafael Bittencourt, que foi parceiro durante muitos anos do André Matos no Angra, né? isso, cofundador, né, do Angra. E, bom, eu tocava violino elétrico com ele. E eu estava pensando até, Rodrigo, que porque eu pessoalmente não conheci o André. Olha só. Coincidência, né, da vida, né? Porque você conheceu tanta gente, tocou com tanta Pois gente, é, cara, né? toquei com um parceiro dele, tudo bem que eles já não estavam mais juntos, né? Uma coisa não levou a outra, acho que provavelmente por causa disso. Eles tiveram os problemas deles, né? Não se Sim. falavam por muito tempo. Mas mesmo assim, eu sempre admirei o André, e o trabalho dele, o talento dele, né, tudo, e poderia ter conhecido, mas é a vida, né, cara? São coincidências. Pois é, e o André, assim, ele também, uma coisa que a gente sabe, que ele era uma pessoa, que nem o Gastão fala, né, um ermitão. É um cara, assim, bem recluso, assim, ele não era um cara muito com características de rockstar, assim. No palco, sim, né? Ele era fantástico, mas eu digo como pessoa, né? Ele era um cara mais na dele, ele ficava muito em casa, trabalhava muito em casa. Eu sou um pouco assim, eu também gosto muito de ficar aqui no meu canto, no meu estúdio, criando, Mas tal, isso eu sabe? acho que é uma característica de pessoas que são estudiosas, por exemplo. Você passa muitas horas Exato, estudando e tal. muito Acho que sozinho, é verdade. faz, tem mais sentido uma pessoa mais introspectiva mesmo, né? Exato, gosta de estar sempre pensando, desenvolvendo coisas na cabeça, tal. E eventualmente fica meio pirado se você não tomar cuidado, né? Ah, meu Deus, faz parte, né? Na nossa Faz parte, sociedade, quem não fica faz. pirado, né, cara? Pois é. E ainda Deixa eu mais o colocar. rock, né, cara?
Cara, Ó, esse vídeo, fala. esse vídeo é ele durante, ou eu não sei se é uma prova, né, ou alguma atividade em classe, mas é na faculdade, ele regendo um coro de alunos, todos os alunos aí, né? E ele regendo o coro. Eu, sinceramente, nunca tinha visto um vídeo dele regendo, porque eu lembro dele falar em entrevistas que ele chegou a reger, né, durante a faculdade, prova final, essas coisas, mas ele não teve uma carreira de regente em si, né? Lógico, o trabalho dele como frontman, compositor de rock, tal, tomou o tempo dele e a gente sabe que as duas coisas exigem demais, né, do músico. Mas na faculdade está aí. Olha só, uma prova, né, uma evidência dele regendo. E eu vou falar para você. Pode pôr, Rodrigo, eu vou falar para você. Eu não sabia como era, né? Eu achei ele muito talentoso, cara. Assim, no gestual dele, levando a música, né? Eu achei muito musical. É um trecho curto, Interessante. mas vai aparecer depois. Olha que barato, cara. Ele tava com o quê? 20 anos aí. Pois é, 20 92 anos. também, né? É. O vídeo? Mesma idade daquela outra foto dele tocando piano, então. É que ele tinha cara de criança, né? Mas ainda assim é bem jovem, né, cara? 20 anos Bem jovem. É bem que é a jovem. idade que a pessoa tá ali na faculdade, né? Se ele entrou lá com a idade comum, que é 17, 18 anos, ele estava ali no seu terceiro ano, né? Quarto ano da faculdade. E vale dizer que faculdade de música com ênfase em composição e regência são 6 anos de curso, cara. Então, assim, é bastante tempo, né? É igual Sim. medicina, né? São 6 anos. É um curso longo, né? É muita coisa para Exatamente. É aprender, né? muita coisa. E você já tem que entrar preparado, ou seja, é complicado. É verdade, isso é uma dúvida que eu tinha. Você já falou outra vez, mas eu acho que vale a pena lembrar. A pessoa que quer fazer uma faculdade de música, ela já tem que saber tocar, né? Não dá, Ah, não não. entra Não na tem como faculdade e aprender, aprende, não. né? Não tem como, não tem como. Você já tem que entrar preparado. Quando você faz o vestibular, além de fazer aquelas provas todas de matemática, tal, né, português, redação, você tem que fazer provas de habilidades específicas. Você tem que mostrar que você sabe música. Então você vai fazer tocando o seu instrumento e prova teórica também, para provar que você sabe ler, que você sabe teoria básica, escalas, acordes, uma base de harmonia boa, assim. É complicado. Exige bastante preparo prévio, né? Certo. E nessa foto aí, nós estamos vendo o André. Então, aí é porque eu queria mostrar um pouco, né, dos trabalhos extra Angra e das bandas dele, né? Bom, aí no caso é um show do Xamã, mas é a parceria com o Marcos Viana. Para quem não Ah, conhece, grande então, Marco Viana. Marcos Viana é um violinista, ele é multi-instrumentista, né, mas principalmente violinista. Ele é compositor de trilhas de filmes, né, e séries e novelas também. E ele tinha uma E banda que é também o Sagrado Coração da Terra, Coração se da não me engano. Terra, Bonito exatamente. demais esse trabalho, né, cara? Ele é um dos mais, vamos dizer, pioneiros aqui no Brasil do rock progressivo, cara. Sim. É um barato, né? Eu lembro que eu toquei o Sagrado aqui na Kiss, uns 10 anos atrás, um pouco mais, na madrugada, na época que eu tocava umas Uau! coisas muito diferentes. Muito louco. Pô, que legal, cara. E o Marcos aí, cara, com o violino elétrico dele. Semana passada a gente falou, né, de violinistas. E aí hoje a gente encontra com o André Matos e tá aí os dois juntos. Demais, hein?
Muito legal. Aí tem um vídeo também, que depois, com um pedaço do show. Tá, deixa eu pôr aqui, é o do Xamã, né? Isso, Marcos Só- Viana. Deixa eu só esperar passar a propaganda aqui, que o YouTube é isso, né? Sempre tem uma propagandinha antes para te aborrecer, né? Terrível, terrível isso aí. Nossa, mãe. Mas faz parte. É o que tem. É, lógico. Pelo menos tem, né, velho? A gente Pelo reclama menos de tem, barriga lógico. cheia, né? Antigamente não Com tinha isso. certeza. Então tá aí, ó. Marcos Viana. Com o Tem Xamã. uma minutagem lá, não sei se você viu. Não entendi. Tem uma põe em 2 minutos e 56. Ah, o tempo é verdade, eu não Isso, tinha reparado. Tá. De boa. Deixa eu adiantar Que aqui, daí é ó. um trecho já mais... 2:56. Que agudo, hein, mano? Pois é. Além de um talento para música natural, né? Ele tinha uma capacidade, né? Esse agudo, esse alcance, era, digamos, para usar uma palavra dos dias de hoje, diferenciado, né? Diferenciado, é verdade. Diferenciado. Que, mano, o agudo Com dele é muito certeza. bom, né, velho? É muito alto essa nota que ele pegou, velho. É um sol bem agudo, cara. O André, assim, eu lembro na nossa época ali da juventude, eu até lembrei, Rodrigo, que você estava no show ai meu Deus, como é que era o nome daquele clube em São Vicente? Tumiaru. Tumiaru. Você estava Tumiaru, naquele show? eu estava. Pô, então, eu fui em Clássico. 94, né? Foi Angra, É, Charlie Brown abriu, Charlie Brown e Mitrium, que era a banda, inclusive, exato. do Edu Do falar, Falaschi, né? é. E eu lembro que, assim, a galera, né, tem aquela coisa do preconceito e tal, então o pessoal falava muito mal. Assim, na verdade, não sabe o que está falando, né? Mas o Sim, pessoal falava, ele faz falsete, ele canta com falsete. ótimo. Cara, falsete é uma técnica, entende? O uso correto do falsete é uma técnica, é um recurso. Então, assim, ainda bem que ele usa, porque e não é só ele, qualquer vocalista homem que canta notas agudas, e no heavy metal tá cheio, né? Rob Halford, por exemplo, é tudo falsete. Não tem como. A voz do homem não tem como chegar nessas regiões se não for falsete. A diferença é, em vez de falar mal de quem faz falsete, vamos ensinar para a molecada. É assim, fala mal de quem não sabe usar o falsete, não de quem usa, entendeu? Claro. De preferência não fala mal de ninguém, mas assim, o falsete é uma técnica, então, e ele sabia usar muito bem. Né? Exatamente. É fantástico. E outra coisa legal, assim, do André, porque a gente pensa assim, nossa, ele trouxe toda essa influência da música clássica, tal, para o trabalho dele, não sei o quê, mas não era só porque ele fez faculdade, porque tem muito músico que não fez faculdade, né, não estudou música erudita, assim, academicamente, formalmente, mas que gosta e traz isso para o trabalho, né? Ele era um pianista, um cara que já tinha um bom nível no piano, né? Eu conheço músicos que estudaram com ele também, músicos do erudito, olha só que legal, que estudaram com ele e
esses meus amigos dizem que na época, por exemplo, violinista, assim, normalmente, quando você está na faculdade, você precisa muito de um pianista para te acompanhar, para tocar as músicas que são escritas para violino e piano, por exemplo, que é um repertório vastíssimo, né? Sim. E é difícil, às vezes, arrumar um pianista bom, cara. Entende? E na faculdade tem vários pianistas, sempre tem, né, pianistas. Mas esses meus amigos disseram que, por incrível que pareça, o André era um dos melhores, cara. Todo mundo queria tocar com ele, e não era porque era famoso, não tinha nada a ver com isso, não. É porque ele era bom, ele tinha, era dedicado e tinha habilidade, né, para acompanhar bem, assim. Então, Bacana. é um fato muito legal que eu me lembrei, assim. Tem alguns outros vídeos aqui que você Sim, mandou? cara, eu queria mostrar um pedacinho, pelo menos o começo do Lasting Child, Tá, do já tá Angra. aqui no ponto. Vamos botar aqui. Botar. Isso, que é o que eu estava falando da influência que ele traz, né? É um cara que gostava de música de piano, cara, de música erudita escrita para piano. Então, assim, o início dessa música, a introdução da música, é, na verdade, uma obra chamada, um trecho de uma obra chamada Variations Sérieuses, do compositor Félix Mendelssohn. Nossa, mas quem é esse cara? Todo mundo aqui conhece Félix Mendelssohn. A marcha nupcial mais conhecida, pelo menos aqui no Brasil, que é a que a gente ouve nos casamentos, foi Félix Mendelssohn que compôs, como parte de uma outra obra. Então, assim, todo mundo já ouviu, né? Como é que é mesmo a melodia, Alex? Você lembra? Da marcha nupcial? É. Ah, é. Nossa, que as pessoas acabam banalizando tanto essas músicas. Exatamente, né, é o que a gente falou, lembra do Beethoven? É, musiquinha do gás, né? Exato. Virou a música do casamento, aí você pega bode, tanto em casamento. É verdade, é verdade. Mas é uma obra-prima também, né? É, e na verdade ela faz parte de uma obra para teatro, na verdade que ele compôs para acompanhar uma peça de teatro do Shakespeare, que é Os Sonhos de uma Noite de Verão, né? Então é um trecho, na verdade é só um trecho da obra, né? Enfim, essa é uma das peças do Mendelssohn, e o André, como pianista, né, com certeza tocou isso, talvez até tenha estudado na faculdade, e colocou no Angra. Eu acho a coisa mais linda, cara, uma das músicas mais bonitas. Tem uma aqui do Schubert, também do Anjos Isso. Cry. Aqui é o seguinte, deixa eu contextualizar, aqui não tem banda, não tem Angra nem nada, mas solta aí, que eu quero, vocês vão entender por que eu escolhi. Vou colocar aqui, peraí. Cada um eu tenho que ativar aqui o áudio. Esperar a propaganda. Esse é o maestro Herbert von Karajan. Clássico também, né? Icônico. Fantástico, é. Como toda música erudita começa baixinho. É. Aí de repente. Tá no talo aqui o volume, cara. Não dá pra aumentar mais. Reconheceu? Sim. É bonito demais, cara. Então, essa aí é o início, né, da sinfonia conhecida como Sinfonia Inacabada de Franz Schubert. Foi um grande compositor do romantismo, né? E ela é a introdução do disco, nada mais nada menos que a introdução do disco Angels Cry. Que aí. Não. Aí entraria Carry On. Né? Não é, então, a que você cantarolou foi do Rebirth, se eu não me engano. Ah, pode crer. Eu já confundo tudo, eu tô velho. Eu também sou assim. Mas eu escolhi a versão original, que é essa aí, né, de uma das interpretações, para a gente lembrar da abertura do primeiro disco ali, lá, né, cara, lá atrás do Angra. Bacana. Era de uma maturidade, né, cara, e um bom gosto, assim. Não, incrível, né?
incrível. E você me dizer que o Rafael também tinha essa formação, me faz entender, então, por que o som da banda era como era, né? Com certeza. A influência vinha dos dois, né? Não, com certeza. Claro, sem desmerecer o Kiko Loureiro, que também é um grande músico. Baita guitarrista. Mas... É que o Kiko, cara, o Kiko ele não tem a formação, ele não estudou em faculdade, ele até entrou, né? Ele fez, acho que, sei lá, 6 meses, mas é um cara que não tinha muita inclinação para academia, mas para estudar, sim. É um cara que manja muito, ele inclusive é multitalentoso também, né, cara? Ele é muito bom compositor, ele toca piano, assim, não como o André, mas razoavelmente bem. Para um guitarrista, né, inclusive, principalmente. Mas, enfim, é um cara muito estudado. Então, acho que assim, o trio, cara, o Rafael, o Kiko e o André, acho que... E é uma pena, né, cara? Eu nem sei direito o que aconteceu, eu já ouvi tanta coisa, assim... Não quero nem saber também, mas é sempre triste, né, cara? O núcleo, o hardcore, assim, de um projeto tão bonito... é o que é o mais sensível, né? É o mais propício a quebrar. O que aconteceu ali é a mesma coisa, mas, né, guardadas as proporções, é questão de grana. E não digo pessoalmente entre um e outro, porque um queria ganhar mais que o outro, é porque envolve questão de empresário, uma série de coisas que aí cada um escolhe um lado e aí a amizade se perde, entendeu? Infelizmente. Exato. É uma pena. E eles eram muito novos também, né? Tem isso, a falta de maturidade, né, cara? Eu tenho um pensamento e eu tenho quase certeza de que a maioria dos fãs também tem, que, nossa, é uma pena eles não terem tido uma reunião, pelo menos, né? Mas estava para acontecer, né? Estava para acontecer. É que a fatalidade aconteceu no momento exato e foi, de fato, uma fatalidade nesse caso, né? Exatamente. Mas isso é uma lição, cara, para a gente pensar que muitas coisas não valem a pena nessa vida. Não vale a pena, cara? Então, assim, picuinha, bia... Eu tenho os meus demônios também, né? Todo mundo tem suas brigas, seus perrengues. Mas eu, de uns tempos para cá, eu comecei a tentar, sabe, me reaproximar de certas pessoas. Claro. Mandar uma mensagem, sabe, para aquele antigo amigo, né, meu, que você ficou com uma birra por uma bobagem, mandar uma mensagem, falar, e aí, velho, como é que você tá? Saudade, né? Com certeza, cara. Né? Isso aí, na caruda mesmo, cara. E eu vou te falar, até agora, assim, também não tenho muitos problemas, né, com muitas pessoas, mas as pessoas com quem eu retomei a amizade, deu super certo, cara. Porque, você vê que eram pequenas coisas, né, cara? Exatamente. E não sou só eu que amadureço. Eles também. As pessoas também. Os outros também, né? Então, acho que todos nós devíamos fazer isso. Cara, esse vídeo... eu assisti esse show faz um tempo. Pela internet mesmo. Esse vídeo foi um show do André Matos. Ele e piano. Mais ninguém. Olha só que barato. Foi no Sesc, em São Paulo. Eu não me lembro qual unidade, mas enfim. É um barato, cara. São quase 2 horas, acho, de show. E ele passa a maior parte do tempo conversando com a galera. Assim, é o barato. Aí ele fala de música, fala de compositores da Renascença, fala de... Assim, a mente dele vai longe. É um barato. Mas eu selecionei aí, Rodrigo, a partir de 17h57. Tá. Pode adiantar ele aqui. Tocando. Nesse show ele toca de tudo, tá? Ele toca cover, toca e canta, né? Uhum. Se acompanha ao piano. Toca, se não me engano, Queen, Angra, Xamã, toca um monte de coisa. E nesse momento que eu escolhi, ele está tocando uma tocata, que é um estilo de composição da época do Barroco, de Bach, de Johann Sebastian Bach. O bom. Não fala assim. Você vai tô brincando. Eu curti pra caramba o Skid Row, pô. Você vai deixar os fãs do Tião chateados.
Ai, bancada. 17h57 você falou, né? Isso. Eu vou botar aqui a partir do 17h49, porque tá difícil achar o 57. Beleza. Aí ele fala com o cara do som lá para melhorar alguma coisa. Grande André Matos. Andrezão. Show, hein? O Maurício está comentando aqui, eu vi o comentário dele aqui, dizendo para o pessoal procurar no YouTube. Eu vou fazer o seguinte, quando eu terminar a live, eu coloco na aba comunidade do canal, para quem quiser assistir o vídeo, o show inteiro. Isso, maravilha. Um show é bem grande, é divertido porque ele conversa bastante, né, como eu falei, e toca pra caramba também, então é muito legal, e um repertório bem variado, assim, muito legal. Cara, encarar, assim, para um cara que, pelo que eu soube, né, o André, inicialmente ele queria ser tecladista, né, pianista nas bandas, mas ele teve que cantar porque era o melhor, na época, se eu não me engano, do Viper. E acabou se encontrando também na voz, né? Então, assim, para um cara que, embora tocasse bem piano, cantasse muito bem e já fosse um frontman respeitado, tal, encarar umas 2 horas ali sozinho com o piano é para respeitar, cara, porque não é fácil, sabe? Ele não é um cara que tá todo dia só tocando piano, entende? É diferente uma coisa ou outra, né? Sim, lógico. Ele como frontman, era a maior parte do tempo só vocalista. Ele tocava pouquinho ao vivo ali, uma frasezinha ou outra, assim, um solinho ou outro. Mas ele era vocalista, né, a maior parte do tempo. Então, ele conseguir encarar o piano assim, por tanto tempo, com um repertório variado, show. E aí máximo. Eu deixei aqui o último dos vídeos, tem mais um aqui, que é ele tocando com a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Isso. O André, então, como a gente estava falando, ele era ficou muito famoso pelos projetos, né, paralelos que ele era convidado para participar. E, cara, ele foi mais de uma vez, inclusive, fazer participação com essa banda. Essa banda, bom, para quem não conhece, e deve estar olhando, deve estar pensando, nossa, isso não é uma orquestra? Eu vou só explicar, né, a diferença. A diferença de uma banda sinfônica para uma orquestra sinfônica é que a banda ela é formada pela sua grande parte por instrumentos de sopro. Você não vê violinos ali. Violinos, violas, violoncelos, só o contrabaixo que você vê, né? E mesmo assim, nem todas as bandas têm contrabaixo acústico, né? Então essa é a diferença, tá? As duas são dois tipos de grupos que também tem música erudita e na música popular, e só que tem repertórios diferentes. O compositor que escreve para orquestra, ele é mais especializado em orquestra, o que escreve para banda, normalmente mais especializado em banda,
tá bom? Essa formação é muito forte nos Estados Unidos. Eles têm todas as escolas, né? As crianças aprendem e tal, e eles têm bandas muito boas lá. Aqui no Brasil nós temos, infelizmente, capengando, né, cara, por causa de grana, para variar, mas nós temos a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que é muito boa, que inclusive fez um show muito emblemático com o Dr. Sim, Sim. há muitos anos atrás, muito legal na Sala São Paulo. E temos a Banda Sinfônica Jovem, né, do Estado de São Paulo, que é a versão estudantil, né, da Banda Sinfônica. E aí tá a maestrina Mônica Giardini. Você vê ali que tem um tecladista com uns Moogs ali, né, uns synths. Muito interessante você ter explicado essa diferença, que eu já tinha reparado nisso. Às vezes é banda, às vezes é orquestra, eu não fazia ideia de exatamente por quê. Isso, é basicamente isso, é a ausência de instrumentos de cordas, né, que tem na orquestra. A vedete da orquestra são as cordas, os violinos, vamos dizer assim, né? E enquanto numa orquestra sinfônica nós temos 2 ou 3 flautas no máximo, salvo exceções, numa banda nós temos um naipe grande de flautas. Numa orquestra nós temos 2 ou 3 clarinetes, aí nós temos 8, 6, 8, dependendo, 10 clarinetes. Entendi. Entendeu? Tem essa diferença de protagonismo de instrumentos, né? Isso faz diferença no som, evidentemente, né? Eu acredito que a orquestra dá mais aquela cara da música sinfônica erudita, talvez. Isso. Então, embora as bandas também tenham um repertório erudito, mas a sonoridade é diferente, exatamente. Entendi. Exatamente. E não muito confundir legal. com bandas de fanfarra. já é outra coisa. Bandas de fanfarra é outra coisa. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ouvir aqui. Isso aí eles estão tocando uma música, Pirates, do Emerson, Lake and Palmer. Emerson, Lake and Palmer, muito Isso. louco. Ele foi convidado para a banda para tocar um musical do Rick Wakeman. Ele fez ele fez Rick Wakeman e Tommy do The Who. Isso. Pete Townshend, né? Sim. Foi mais de uma vez que ele fez com eles e, nossa, fantástico. Eu lembro que o Will Tomal, que era clarinetista do Esfera, lembra que esteve aí na Kiss comigo? Sim. Com o Rafael Bittencourt? Ele tocava na época que o André fez o Tommy. Muito legal. Então ele fez essas duas peças, né? O Tommy e a do Emerson Lake and Palmer com em ocasiões diferentes. Orquestra. Isso, com essa banda. Com essa banda. Isso. aprendi. Aê. Legal, Alexei. Aí, antes da gente encerrar, você ia falar de músicos que você conhece que foram influenciados pelo André, não é? Do metal também, do rock, né? Isso, exatamente. É que assim, eu queria citar isso como um exemplo do legado que ele deixou. Não só artístico, não só dos CDs dele ou das composições dele, mas numa parte que é muito importante, que é o exemplo, cara. O exemplo que o artista, né? Eu pelo menos tenho isso como importância fundamental. O artista ele tem um comprometimento social, cara. Então, principalmente hoje em dia, né? Então, ele tem que sim deixar um bom exemplo, pelo menos um incentivo, sabe, para perpetuação da música, né? E ele fez com que muitos metalheads quisessem estudar, fazer uma faculdade de música, se tornar alguns até se tornaram maestros. Outros continuaram fazendo o metal, mas com uma base sólida, como como o próprio André e o Rafael, por exemplo. Enfim, aí eu selecionei alguns amigos meus. Legal, vou botar aqui na tela, primeiro das fotos, aí você comenta. Tá bom. Cara, esse aí é o Bill Hudson. Na verdade, ele não é Bill Hudson, esse é o nome artístico dele. Uhum. Eu não vou falar o nome de verdade dele, porque se ele usa um artístico, é para usar o artístico, né? Claro. Ele vai me xingar depois. Mas, enfim, ele é brasileiro, né, tudo, mas ele mora nos Estados Unidos e tem uma carreira muito legal, cara. Hoje ele tá tocando, se eu não me engano, com a Trans-Siberian Orchestra. Caramba, que legal.
Ele toca também com o John Oliva, que também é do Trans-Siberian Orchestra, né? Toca na banda solo dele. Então, Oliva do Savatage. Isso, do Savatage. Tocou no UDO. Banda do Udo, né? Pra galera entender Isso, melhor. Udo. Doro também. Que o Tocou com o Maurício Doro. ama, Doropet. Isso. E tem, acho que mais ali no onde eu escrevi, é que eu tô sem o descritivo aqui, mas enfim, ele virou um session musician, né? Um stage musician. O pessoal contrata ele, e ele toca muito bem, né, cara? E a gente estudou junto na faculdade. Depois ele picou mula, foi embora e que iniciou a carreira dele lá como guitarrista. Que bacana, velho. E o que tem a ver o André Matos com isso, né? Tudo. A gente. Porque assim, eu lembrei, cara, que no primeiro ano da faculdade a gente falava muito do André. Né, meu? A gente estava lá, tipo, Metalhead, né? E que estava querendo estudar música clássica e tal, não sei o quê. Pô, a nossa maior referência era o André, né? Um maestro estudado e tal. E a E gente tinha vai sair feito daqui sucesso, né? igualzinho ele. O Oi? primeiro do Brasil que conseguiu um destaque. Exato. O primeiro com um grande destaque na nossa área, né? Que é o heavy metal, né? O rock, o heavy metal. Então a gente falava muito dele, a gente ficava comentando, às vezes até usava o trabalho dele para fazer trabalho na faculdade. Da hora. Entende? A música do André para fazer trabalho, para falar de harmonia. Então, como é que é mesmo o nome dele? Oi? Como é que é mesmo o nome dele? Bill Hudson. Bill Hudson. Quase Rio Hudson. Quase, exato. Legal. E agora, esse eu conheço. Ele foi vocalista do Viper. Então ele substituiu o André com uma lacuna de uns 20 anos entre um e outro na banda. Né? Exatamente. Porque quem cantava depois que o André saiu era o Pete Passarel, né, o baixista da banda. Mas muitos anos depois, o Ricardo Botti, meu amigo de Santos, Também cara. de Santos, né? Eu sei, eu conheci o irmão dele. O Osmar. Não, o mais novo. O mais novo. O Botinho. Agora eu não lembro o nome dele, do primeiro nome, mas ele treinou lá no Ninjutsu comigo. E morava que barato, cara. E morava no prédio que eu tinha a loja embaixo. A família do que Ricardo, massa. A família do Ricardo morava bem em cima, então o menino estava sempre lá na loja comigo. Putz, eu lembro, cara. Eu cheguei a ver ele, o Ricardo. Eu fui na casa dele várias vezes, é verdade. A sua loja fica embaixo, né? Na galeria ali, embaixo dos prédios. Pode crer, eu lembro. Na Costa, exatamente. E, pô, o André é o cara. O Ricardo é um cara muito gente fina, cara, muito talentoso também, tem uma voz com um range, assim, né? Um alcance bem grande. E eu não me lembro agora, eu acho que eu vou entrar no meio da especulação, mas eu acho que ele fez aula com o André Matos uma época, viu? Capaz. A gente conversava pra caramba, eu lembro dele falar alguma coisa assim. Sabe que loucura? Diga. Não, então, daí depois ele substituiu, entrou no Viper, né, vamos dizer assim, gravou acho que um disco com o Viper. Da hora. Sabe que... Ele estudou também, desculpa, que ele estudou também, né, eu queria dizer nesse assunto do estudo tal, que ele também estudou composição na Unicamp. Não chegou a terminar, se eu não me engano, mas foi até quase o fim. Saiu por causa do Viper, olha só. Porque ele entrou no Viper. O curioso que eu ia falar é que o André esteve na minha loja, cara. E eu não tenho nenhuma fotinho disso. Olha que massa, cara. Certamente certamente existem fotos, porque muita gente esteve lá nesse dia e tiraram fotos, mas eu mesmo não guardei nenhuma foto. Naquela época a gente praticamente não tinha internet ainda, que a galera publica, você vai lá e copia as fotos, por exemplo. Exatamente. Celular não tinha, né, essa coisa de você pegar rapidinho assim e bater uma foto. Isso foi no comecinho do Xamã, e eles foram fazer um show em Santos, e a minha loja foi ponto de venda e tarde de autógrafo. Então a banda toda foi lá, inclusive a Penélope Nova, que estava namorando com o André na ocasião. Na época. Olha que barato. Uma fofoca aqui, você falou da Penélope, eu lembrei de uma outra fofoca aqui. Ele namorou, eu não vou falar nome também, pô, nada a ver, né? Mas não ficar deselegante aqui, mas ele namorou também
uma violinista, cara, na faculdade. E, enfim, eu conheço a família, é uma família de músicos com um nome, um certo nome, assim, então é melhor não falar nada. Não fala. Mas mas você lembra o ano mais ou menos, Rodrigo? Foi 2000 mais ou menos? Não, acho que um pouquinho depois, porque se eu não me engano, a minha loja durou até 2004, acho que deve ter sido 2003, acredito, por aí. Tá. Foi o Então, começo do Xamã. porque a primeira entrevista que eu dei na rádio com você foi na Rádio Enseada em Santos. Sim. E você me chamou justamente para comentar o lançamento do CD do Xamã. Olha que loucura. Olha só isso, cara. Que Porque a gente barato. tem 20 história anos. nessa porra, né, mano? A gente não tá aqui à Lógico. toa. A gente falou de Tuata de Danann e tudo, mas era para. Midnight Metal. Programa Midnight Exato. Metal. Essa época aí. Eu não me lembro se foi do Xamã ou também, mas tinha uma coletânea com vários roqueiros famosos, lembra? Que lançou na época, cara, em 2000. Agora eu já não lembro. Então, eu lembrei que tinha isso, agora eu não me lembro o que era, que projeto era, eu não me lembro. Mas o André Matos também fazia parte desse. Devia ser o Esse Avantasia, não era? Não era Avantasia? Se pá era, cara. O Bia Summit, que foi o grande parceiro do André ao longo da carreira, e ele, no começo do Avantasia, tinha uma pá de cara, tinha o Michael Kiss, que tinha vários vocalistas. Isso, eu e acho o que André era. fazia parte também. Esse pá foi um Avantasia. Exato. Pode Muito crer. louco. E aí, Alexei, pra gente encerrar então, tem mais um aqui. Amigo Isso, seu, né? esse aí é o Christian Buchhaus. Eu tinha ele no Facebook, cara. Eu via sempre essa foto dele no Facebook. Ah, é? Cara, ele é muito gente boa. Ele estudou comigo também na faculdade. E ele tem uma banda chamada Morpheus Dreams. Morpheus Dreams. É uma banda de prog que eu tive a alegria de ser convidado para gravar violino no álbum, primeiro álbum deles. E espero, até falei para ele, espero que saia logo outro, porque eu quero participar de novo. Gosto muito dele como compositor. Ele também, assim, há muitos anos atrás, né, antes de tudo isso, se não me engano, ele fez aula foi aluno do Kiko Loureiro por um tempo. E o projeto é muito legal, cara, que tem participações de vários músicos do cenário, sabe? A Lírio Neto participou do CD dele, muito legal. Que hoje é o vocalista do Xamã, não é? Exatamente. Olha que loucura. Você vê como uma coisa, né, liga a outra, né? Cara, existe uma. Para encerrar, da minha parte, né? Para encerrar, eu só queria dizer uma coisa assim, que eu lamento muito não ter conhecido o André. Eu acho que, assim, muitas vezes. Eu tinha um telefone dele, cara. Tinha um telefone dele, assim, porque no meio você acaba, né? Você trabalha com outro, não sei o que. Me deram uma época lá. E eu ficava assim, às vezes, puta, cara, será? Convido ou não convido? Pois é. Devia ter convidado ele para participar da Esfera. Exatamente, cara, exatamente. Aí é que tá. Aí eu ouvi depois, na época ele estava vivo ainda, tudo, né? Faz alguns anos. Eu ouvi. Estamos no campo da especulação ainda, tá? Eu não posso provar nada disso, mas ouvi de fontes seguras que ele flertava com a ideia do Esfera, cara. Acredito. E eu me arrependo profundamente. Então, assim, lembrando daquela que a gente falou no início, que a vida é curta, né, cara? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje eu não espero mais. Se eu tenho uma ideia, eu vou lá e executo. Eu falo com a pessoa, eu peço, jogo jogo a minha ideia e o não a gente já tem, né, cara? Então, se questão foi de tentar, né? De dar o início, o start da exatamente, coisa. Exatamente. E lembrar disso, hoje, puxa, bate uma certa melancolia, assim, poxa, infelizmente ele não está mais entre nós, mas está aí o legado dele para a eternidade, né? É isso aí. Legal, cara. Foi bacana esse papo aí de saber, conhecer outros aspectos aí da história da vida do André, porque a gente conhece bem, eu conheço bem a história dele desde o Viper, né? A primeira vez que eu ouvi o Viper Live for the Night, aquilo bateu, né, cara? Era moleque ainda.
não é? Aí Com certeza. depois da sequência já veio o Angra, depois o Xamã. Eu sempre fiquei espantado, falei, mano, esse cara ele fabrica só banda de sucesso, né? Parece que tinha o toque de Midas, né, cara? Todas as bandas dele É explodiam, né? verdade. Do sucesso. 3 das maiores bandas da top 5 do Brasil são dele, né? Das É bandas de verdade, metal é verdade. internacional. Ele era muito bem quisto também na indústria, né, cara? Então, lógico, porque, bom, ele era um gentleman, né? Era um cara, É. dizem, bom de se lidar profissionalmente. Sim. Então, era, pô, produtores, empresários, enfim, né? E fora o talento dele, então, assim, é o cara perfeito para se trabalhar, né, cara? Ninguém quer um cara chato. O cara pode ser um gênio, tá ligado? Pode ser o cara mais talentoso do mundo, mas ninguém quer trabalhar se o cara não for, no mínimo, educado, Com o entendeu? Ingrid Malmsteen, né? Pois Chatão. é, cara. Você vê, o cara tá lá, é tipo assim, ele tem a fama dele. Veio de uma outra época também, né? Hoje em dia dá pra escolher, cara. Então, ninguém, sabe, se sujeita a esses ataque de estrelismo ou, sei lá, de ego exacerbado, né? É isso aí. Maestro Alexei Kurkjian, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na As nossa live. ordens. É sempre um prazer. Botei na tela o teu Instagram, pessoal que quiser te seguir lá, né? Maravilha. Segue, Conhecer pessoal, mais. segue lá e segue o Esfera Rock Orchestra também. É só entrar lá no meu Instagram, que tem lá no, na bio, né? Esfera Segue Rock lá o Esfera que Orchestra. vai vir bastante novidade por aí. Que legal, cara.